as, as doenças, as enfermidades, essas catástrofes naturais que têm acontecido. Então Deus, ele é uma maneira de Deus sinalizar, é uma maneira de Deus falar conosco, é uma maneira pela qual Deus está agindo, Deus está trabalhando. Amém, irmãos? Olha só, para mim falar de Apocalipse, capítulo 5 e capítulo 6, eu quero pontuar algumas coisas, e eu vou pontuar algumas coisas que está lá no próprio livro de Apocalipse, em outros trechos da Bíblia, e depois é que eu vou, quando todos falarem, tem algo no meu coração que eu vou compartilhar com a igreja, irmãos. É algo que Deus deixou no meu coração para falar para a igreja. Mas para que você venha entender, tem alguns textos que eu quero aqui falar algo para você sobre esses textos. Eu quero pontuar esses textos com você. Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, ele não deixa, preste bem atenção, irmãos, preste bem atenção, irmã Edilene, irmã Lourdes, preste bem atenção, Deus nunca vai fazer alguma coisa sem antes avisar o seu povo. Se você pegar todos os textos da palavra do Senhor, você vai entender, você vai compreender que os momentos que envolvia todo o povo de Deus, Deus sempre avisava. Deus usava os seus profetas, Deus usava os seus sacerdotes, Deus usava os seus ungidos para avisar o que ele iria fazer. E olha bem, preste bem atenção, no momento em que nós estamos vivendo, Deus está avisando. Ou seja, Deus lançou um alerta, principalmente para a sua igreja. A primeira vez, falando do livro de Apocalipse, né? A primeira coisa que nós temos que entender é que a palavra Apocalipse não significa mistério. Que muita gente pensa que Apocalipse é uma coisa de mistério. Quando eu leio o Apocalipse eu não consigo entender. Aquela linguagem que ele usa é muita figura, é muita coisa representativa. Mas se nós formos buscar primeiro a graça de Deus, a unção do Espírito, nós podemos compreender aquilo que Deus já nos deu a compreender. Então o Apocalipse não significa mistério, mas muito pelo contrário, significa exposição e revelação. Ou seja, é tirar da sombra. A palavra, né, a tradução correta do grego é tirar das sombras, é desvendar. É muito pelo contrário. Por isso que a Bíblia diz que é a revelação de quem, irmãos? Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é revelação. É Deus avisando. Olha quanto tempo que Deus está avisando o seu povo. Deus está avisando, primeiro, quem? A igreja. A igreja está sendo avisada. E não é de agora. É desde o princípio. Porque eu, assim, falando de uma maneira simples, fácil de entender, João estava em angústia. Todos sabemos que João estava preso em Patmos. E sabemos que ele estava preso por causa da pregação do Evangelho. Sabemos que ele estava ali preso porque o Evangelho estava sendo pregado. Então, dessa forma, irmãos, é a maneira pela qual nós precisamos compreender que o nosso Deus, ele sempre falou com o seu povo. E quando João recebe a revelação, ele recebe de quem? De um anjo? Não. A Bíblia diz que João tem a visão do próprio Cristo. O próprio Jesus vem até João e fala. Ele vem e fala a João as coisas. Ele diz, eu sou aquele que morreu e que agora estou vivo. E que tenho a chave do inferno e da morte. Ele se apresenta como aquele que ali andou com João, enquanto João era jovem. Aquele homem que andou com João. Mas a maneira como Jesus se apresenta para João é uma outra maneira. É de outra forma. Então, irmãos, que nós venhamos a entender
que Deus, em qualquer momento da nossa vida, ele sempre se revela. Jesus sempre se revela. E nos momentos de angústia, Jesus pode se revelar de uma maneira toda especial. E foi o que aconteceu com o João. João, irmãos, ele tem a primeira visão quando Jesus vai tratar com a igreja. Jesus mostra que ele está no meio dos candeeiros, ou no meio dos candelabros. Jesus passa no meio dos candelabros e João está vendo Jesus passar no meio dos candelabros. Então, quando João vê Jesus no meio dos candelabros, Jesus diz que os candelabros são as 7 igrejas. Então, Jesus está falando com as igrejas. Primeiro, Jesus vem falar com a igreja. Primeiro, Jesus vai tratar com a igreja. Em seguida, Jesus fala que na mão direita tem 7 estrelas. E essas 7 estrelas são os 7 pastores daquelas 7 igrejas. Só que, atenta bem, irmãos, por que Apocalipse ele fala de coisas que foram, as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que hão de vir? Jesus falou de quando começou a pregação do Evangelho. Jesus falou daquele momento presente em que João está ali e Jesus fala das coisas que iriam acontecer. Então Jesus falou da história da humanidade a partir da igreja. Então a primeira pessoa que representa a igreja ali, que Jesus está falando, é o apóstolo João. O apóstolo João, então, ali recebe de Deus a revelação, recebe do próprio Cristo, do próprio Jesus. Mas João, ele fica de uma maneira, como se diz assim, a princípio atemorizada, porque a visão que ele tem de Cristo não é a visão que ele tem do Cristo que andou com ele, o homem que comeu, o homem que bebeu com ele, o homem que chorou, o homem que sorriu, o homem que sofreu com ele, o homem que morreu na cruz. Ele não vê mais aquele homem. Ele vê ele diz, com aparência de filho de homem, porém com a expressão de um ancião de dias. Quando ele fala em ancião de dias, ele vê aquela experiência e aquela aparência de uma pessoa bem mais velha. Para aquele povo daquela época, aquela aparência significa, irmãos, significa aquela experiência e aquela coisa especial que vem de Deus, o ancião. O ancião é aquela pessoa de maior respeito para aquele povo. Então Jesus vê isso, João vê isso. João vê um homem, mas vê Jesus como aparência de homem, porém ele tinha a glória estampada nele, né? Então ele vê, por exemplo, Jesus com vestes cerimoniais, como de um sumo sacerdote, significa dignidade e honra. Ele vê Jesus com cabelos brancos como a alva neve, como a alva lã, e ele é o ancião de dias. Ele tem ali naquele momento a mesma visão que Daniel tem no capítulo 7, versículo 9, que ele diz, quando ele veio trazer aquela revelação para Daniel, ele vê essa figura. O mesmo relato de Daniel é o mesmo relato de João. É um ancião. Ele está vendo um ancião. Ele está vendo aquela experiência. Ele está vendo um ao qual ele deveria ouvir. Então, ele também vê os pés de Jesus, que é como bronze polido. Os pés de Jesus é como bronze polido. O bronze para aquele povo simboliza julgamento. Então Jesus já não é mais só o cordeiro. Jesus agora também é o que julga. Esse irmãos, agora, olha irmão, esse tempo que a gente está vivendo, é para a gente começar a olhar para Jesus
de uma outra maneira. Para de ver só Jesus na cruz. Nós falamos, morreu na cruz, morreu na cruz. Agora está chegando o dia de Jesus juiz, de Jesus rei dos reis e senhor dos senhores. É por isso que João não vê Jesus ensanguentado, não vê Jesus com mão furada. Ele vê Jesus como o ancião de dias, como aquele que sabe tudo. Ele vê também Jesus, quando Jesus fala, a sua voz é como a voz de muitas águas. É a voz de muitas águas. Poder e majestade. A mão direita, os pastores estão na mão de Jesus. As 7 estrelas, os 7 pastores. 7, a perfeição de Deus. Os 7 pastores estão na mão de Deus. Igreja, irmão, é a igreja no seu modo universal, a igreja desde o começo até o fim dos tempos. Essa igreja está nas mãos de Jesus, a mão direita. E aí, o que ele vê mais? Ele vê que da boca de Jesus sai uma afiada espada de 2 gumes e ele pronuncia julgamento. O juízo, irmãos, se aproxima. É isso que Jesus está falando. O juízo de Deus se aproxima. Esse é o ancião de dias, o juiz, aquele que vai julgar as nações. A Bíblia diz com vara de ferro, com cetro na sua mão, o rei, o juiz e o sumo sacerdote. E ele é também aquele que tem um rosto que brilha como o sol. Não tinha como João ficar de pé, irmãos. Não tinha. Nós temos que entender que nós não podemos ficar mais de pé diante de Jesus, mas de joelhos diante dele. Porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você orar, quando eu orar, dobra seu joelho, é reverência. Aquele que sabe tudo, aquele que tem tudo nas mãos, aquele que pode te visitar no teu momento da maior angústia. Olha aqui a angústia que a humanidade está atravessando agora. Olha, a angústia que a humanidade está atravessando agora. Fique em casa. Fique em casa. Para de trabalhar. Para com tudo que você está fazendo. Será que é só o homem que está falando isso? Será? Fique em casa, igreja. Fique em casa, igreja. Fique em casa, ímpio. Fique em casa, pecador. Será que é só o homem que está falando isso? Eu nem estou entrando nesse mérito, porque nesse momento, irmãos, não importa. Quer que eu te diga a verdade? Pouco importa quem é que está falando. Mas nós temos que atentar para aquilo que Jesus está nos advertindo. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o cenário, irmãos. Primeiro, Jesus e a igreja. Mas só que, irmãos, não é mais Jesus da mão furada. A visão agora é o que julga. A visão agora é o que tem nas mãos a igreja. Escuta, a igreja é de Jesus, hein? A igreja é de Jesus. Então João tem essa visão. A outra coisa que Jesus fala com João é: João, eu tenho um recado para a igreja. Eu tenho um recado para a igreja. João, eu tenho 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas que você viu, esses candelabros que você viu. Eu tenho essas 7 igrejas para falar. Amém? Eu quero aqui, em nome de Jesus, ler um texto para a gente dar o início aqui, irmãos, que está lá no livro de Apocalipse. Se você tiver com a sua Bíblia acompanhando. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Isso que eu falei que ele havia descrito o trono e o que ele havia visto, porque ele não conseguia expressar quando ele foi arrebatado, né?
em nada que ele viu lá no trono de Deus, ele havia visto ainda. Então ele não poderia nem olhar, nem descrever o trono de Deus. Mas ele achou tão glorioso aquela visão que Deus deu para ele quando ele foi arrebatado, que ele só pôde descrever naquilo que